E eu tô com os olhos assim, irmãos, de chorar porque Deus me pegou na porta. Deus me pegou na porta e quando Deus ele quer falar conosco, ele move céus, terra, envia pessoas e eu louvo a Deus porque no momento da nossa angústia, o Senhor ele nos responde. E eu estava prestes a vir aqui pro quartinho de oração quando eu recebo 2 profetas aqui e o Senhor começou a ministrar através da vida deles em minha vida. E são 2 profetas que Deus sempre usa para mim, né? E tudo que Deus fala através da vida deles, Deus cumpre para a glória do Senhor Jesus. E foi um momento assim de muita cura. Foi um momento de entrega a Deus de uma forma assim poderosa. Porque nós carregamos dores que nós não compartilhamos. Nós carregamos marcas que nós não compartilhamos. E nós não pedimos para ser quem Deus quis que a gente fosse. E eu louvo a Deus porque tem pessoas ainda que escutam a voz do Senhor. Eles iam para outra cidade, o Senhor disse, não, passa lá. Passa lá porque eu tenho algo para entregar para ela. Só que eu já sabia, porque Deus já tinha me revelado. Quando Deus ele manda alguém, quando ele revela alguém, ele já fala com a gente. Aleluia. E muitas das vezes, quando se trata de nós entregamos para todo mundo. Nós não temos dúvida. Nós temos a certeza porque temos visão. Mas quando Deus usa a gente mesmo para a gente fica duvidando. Não, será que é mesmo Deus? Ou será que é as emoções da gente? E tudo que Deus falou, o Senhor já tinha falado comigo. E hoje à tarde Deus começou a falar também de uma forma terrível. Eu fui lá no espaço de uma ovelha minha. E Deus usou ela para mim assim. Em coisas terríveis que eu digo, minha irmã. Profundas demais. E Deus me revelava em visão. Eu lá, Deus me revelando em visão. E eu disse, não, Senhor. E o Senhor usava a boca dela. Confirmando o que Ele estava me mostrando em visão. Só para mim entender que às vezes a gente tem que ser profeta na vida da gente. E a gente não pode duvidar que Deus fala conosco através de nós mesmos. Então foi algo assim muito forte da parte de Deus. Hoje eu mergulhei em uma dimensão espiritual muito grande. Muito profunda. De coisas que só o Senhor sabia que eu estava ali vendo. Aleluia, e Deus ali falando. Então eu quero dizer para você, muitas das vezes Deus vai levantar você para ser profeta do teu vale. Deus vai levantar você para ser profeta da tua casa. E Deus vai levantar você para ser profeta da tua vida. Aleluia. Porque esse Deus, ele é assim, ele nos usa. Aleluia. Ele nos revela. E ele só confirma aquilo que ele já nos revelou. Já nos mostrou. Então o que eu quero dizer para você hoje é, aleluia, no meio deste vale profetiza. No meio deste vale abre tua boca. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que o Senhor leva o profeta Ezequiel para o vale, aleluia, de ossos secos. Não vou pregar sobre isso, não. Mas lá, aleluia, Ezequiel, ele precisa ser profeta. Existia, aleluia, um cemitério, aonde pessoas ali foram sepultadas, estava só osso. E muitas das vezes nós estamos vivendo em um cemitério de sonhos, em um cemitério de promessas, aonde nós temos enterrado. E Ezequiel, ele diz, a mão do Senhor me levou e me pôs. Ele não pediu para ir. Ele não escolheu ir, porque se ele tivesse escolha, ele não teria ido.
Você acha que se eu tivesse escolha, se você tivesse escolha, nós teríamos ido, feito, estado? Não. Só que ele diz, a mão do Senhor, então ele não teve escolha. O Senhor não perguntou se ele queria ir. O Senhor simplesmente levou. E ele pergunta ao Senhor, acaso esses ossos podem reviver? E ele diz, tu sabes. Por que que ele diz, tu sabes? Porque mediante ao que ele estava vendo, era impossível ter até resposta para aquilo ali. Ele diz, Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Se tu quiseres, tu podes. Diante do que você está vivendo, diante do que você está enfrentando, aleluia, Deus te colocou aí para ser profeta. Deus te colocou aí para profetizar. Deus te colocou aí, porque Ele sabe que dentro desse ambiente, Ele vai usar a tua voz para colocar no lugar o que precisa ser colocado. Dá medo, aleluia. Quantas pessoas estão aqui com medo? Quantas pessoas estão aqui temerosas? Quantas pessoas estão aqui, aleluia, sem estar entendendo o movimento? Oriaraba sobre calabás. Mas o Senhor está dizendo para você, eu não te coloquei aí dentro para ser envergonhada, eu não te coloquei aí dentro, aleluia, para você ser, aleluia, cauda, mas eu te coloquei aí porque eu te dei uma voz, e a tua voz ela não é eco, querem fazer a sua voz de eco, mas eu te dei uma voz de autoridade, eu potencializo a tua voz para que ela seja, aleluia, com mais autoridade, para que ela venha sair com mais autoridade. Oragadaga sobre deremas. Oriarabás. O Senhor manda dizer para você dentro deste vale, eu farei ressuscitar o que estava morto. Aracamanduia sépria. Dentro deste vale, aleluia, eu levantarei o que estava caído. Oh, decamanda sépria. Dentro deste vale, eu colocarei de pé o que muitos achavam que nunca se ergueria. Dentro deste vale, eu farei coisas voltarem para lugares de onde saíram. Eu organizarei o que precisa ser organizado. Diz o Senhor, riadará sobre calabás. Tem coisas dentro desse vale que vão ser organizadas. Tem coisas dentro deste vale que vão ser colocadas no devido lugar. Sabe o que é que o Senhor me mostrava em visão aqui? Você já viu aquela mensagem que quando você manda em áudio no WhatsApp, você acelera para 1,5, depois para 2, não é? E sai a pessoa falando rápido. Aleluia. E eu via como se fosse um 2 e um xizinho. E nessa visão que o Senhor me mostrava aqui, eu via como se fosse um aceleramento, sabe? Um 2 e um xizinho, como se estivesse acelerando. Aleluia. Na visão, só para você entender o que eu vi. Aleluia. E o Senhor dizia assim, eu estou potencializando 2 vezes mais. Oreia, subdecanto, nerras. Eu não sei o que tu pediste a Deus. Eu não sei qual foi tua oração hoje de tarde. Eu não sei qual foi o teu choro. Mas eu sei do que Deus me mostrou. E em visão eu vi um 2 e um xizinho e o Senhor dizia 2 vezes mais. E o Espírito do Senhor diz 2 vezes mais. O Senhor falava ao meu coração e o Senhor dizia, filha, no vale de ossos secos,
aleluia, dentro daquele cenário, de destruição, você não sabia, aleluia, aonde estava braço, perna, aleluia, mão. E quando a ordem foi dada, aleluia, quando a palavra foi liberada, cada osso voltou para o seu devido lugar. Tudo que estava fora voltou para o seu devido lugar. Tem pessoas que estão vendo um cenário desgovernado. Tem pessoas que estão vendo um cenário desestruturado. Tem pessoas que estão vendo um cenário bagunçado. Arrangue sobre terra. Mas dentro desse cenário eu estou liberando uma palavra. Uraia sépia. Dentro desse cenário eu estou liberando uma palavra. E a palavra é que cada osso, ou seja, que tudo que está fora do lugar, volte para o seu devido lugar. Aleluia. E o Senhor diz, não vai haver bagunça. Arabado e a sobre de calabarras. O Senhor diz, não vai haver desorganização. Ora calabarabarabarras. O Senhor diz para você, remanto que mídias, eu sou Deus, que aleluia, que vou organizar o caos aonde você se encontra. Eu vejo como se alguém estivesse dentro de um vale e esta pessoa está olhando para um lado, está olhando para o outro. A situação ao redor parece que vai consumi-la, parece que, aleluia, vai fazer com que ela afunde dentro daquele caos. Mas o Senhor manda dizer para você, não olha para a situação, não olha para a adversidade, não olha para o vale. Você não anda por vista, você anda por promessa, você anda por fé, você anda pelaquilo que eu liberei na sua vida. Eu já disse a você que o tempo era meu, e eu, o Senhor, é quem dou ordem ao tempo. Eu, o Senhor, é quem dou ordem à circunstância. E digo para ela, aleluia, ela não vai te consumir, ela não vai te afundar. Eu coloco tudo no lugar, eu faço tudo voltar para onde não deveria, aleluia, ter saído. Arabarra sobre calabarras. Aramando que me derra sobre derebarabas. E você não vai ficar sem resposta. Você pensa que você vai ficar sem resposta, você não vai ficar sem resposta. Aleluia, o Senhor diz para ti, aleluia, eu te dou um rumo, oriacando de quemeneas. Eu trago resposta para você. O Senhor está dizendo para ti, descansa teu coração, porque existe tempo. Eu estou alinhando as coisas. Eu estou alinhando as coisas. O Senhor diz para ti, eu não menti, eu não brinquei de prometer. Eu estou alinhando o que precisa ser alinhado. E o Senhor diz assim, é no tempo meu, é na hora minha. Não é como o homem quer, não é como você quer. É como eu determino. E o Senhor diz para ti, eu já tenho o dia, eu já tenho a hora, eu já tenho o tempo. O Senhor diz para ti, descansa teu coração, porque eu sou Deus que te visito, eu sou Deus da causa, eu sou Deus da situação. E digo para ti, dentro desse vale tu não fica parado, tu caminha. Dentro desse vale tu não fica parado, tu caminha. Sabe o que é que
Ezequiel diz, e ele me fez andar sobre o vale. O Senhor manda dizer para ti, dentro do vale tu não fica parada não, dentro do vale tem caminho. Dentro do vale tu anda, tu não fica paralisada não. Tem gente que não entende, aleluia, o teu movimento dentro do vale. Por quê? Porque pensou que tu ia morrer dentro dele. Mas quando olha para ti, vê o movimento do Senhor através da tua vida e diz, não estou entendendo nada. Era para ela estar prostrada. Era para ela estar numa cama. Mas ela está dentro do vale, ela está se movimentando. E o Senhor diz para ti, envergonhados e confundidos serão todos aqueles que pelejam contra ti. Diz o Senhor, eles não entendem a minha movimentação para contigo. Eu deixarei, aleluia, os teus adversários confusos. Eu deixarei eles sem entender, porque grande eu sou, poderoso eu sou, e não há limite para mim operar, diz o Senhor. O Senhor diz para ti, não há limite para mim operar. O Senhor diz para ti, não há limite para mim fazer. Quem viu a desordem, te prepara. Te prepara. Quem viu a desordem, quem viu a desorganização, quem viu as coisas fora do lugar, quem viu dando errado, vai haver, aleluia, uma grande confusão no meio daqueles que não queria ver você se saindo, aleluia, vitoriosa. Eu vejo pessoas confusas e são adversários, são inimigos, oracando e sempre, sem entender o agir de Deus dentro da causa. Porque pensava de um jeito e o Senhor fez de outro completamente diferente. E o Senhor manda dizer para você, decamando e a sébria, que Ele é Deus que cuida dos teus dias, que cuida da tua casa, que cuida de tudo que carrega o teu nome. Tu pode descansar, Débia, porque tu estás preocupada, angustiada com os dias, e o Senhor diz para ti, eu me responsabilizo, eu sou o dono, foi eu, aleluia, que mandei. Então por que tu ficastes apavorada? Por que tu ficastes agoniada? Se a mim pertence todas as coisas, eu sou o Senhor, o teu Deus, aquele que te pega pela mão e que te diz assim, não temas que eu sou contigo, não te assombras porque eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te levanto, que te ajudo, eu sou aquele que te sustenta nos dias em que ninguém te vê, porque são nesses dias que ninguém te vê que eu me apresento. Foi no dia da tua angústia que eu me revelei a ti, tu me conhecesse. Foi no dia, aleluia, mais dolorido, aleluia, que tu, aleluia, soubes quem eu era. Eu sou o teu pai, eu sou o teu pastor, eu sou aquele que está contigo o tempo todo, e eu sou aquele que caminho com você, e digo para ti, tu não vai parar, digo para ti, tu não vai retroceder. O cansaço tem sido grande, as lutas têm sido grandes, mas todavia eu sou aquele que estou contigo, diz o Senhor. Para de querer olhar para trás. O que eu tenho contigo não está atrás. Aracamando e a sépia. O diabo quer que tu perca a visão de que manto e assou. O diabo quer, aleluia, que tu se embarace com as dúvidas de Yahamanto Kemia. E eu digo para ti, estou eu com a minha mão forte, segurando a tua mão,
E digo para ti, não há retrocesso. Você não vai cair, muito menos ficar para trás. E não vai ser envergonhada, não. Aleluia. Você está debaixo de uma palavra. E essa palavra que você está debaixo dela se cumprirá na tua vida. Porque eu farei você viver o que eu falei. O Senhor diz para ti, aleluia, que assim como tu viu os ossos secos, aleluia, que assim como tu viu, aleluia, as promessas enterradas, os sonhos destruídos daquilo que tu tanto almejava, o Senhor diz para ti, tu verás, né, camanto, né, aquilo que outra hora era impossível, aleluia, de acontecer, acontecendo diante de ti. O Senhor diz para ti, não é um conto de fada, não é conversa e nem carochinha, são promessas que eu cumprirei. São promessas que eu farei você viver. Aleluia. O que estava morto ganhou vida. Aleluia. O que estava morto ganhou vida. Ezequiel viu o vale de ossos secos com vida. Aleluia. E o Senhor manda dizer, tem tanta coisa na tua vida que está morta. E eu, Senhor, o teu Deus, o teu Pai, vou ressuscitar. Sonhos. Rica manduria sobredereba. De muito tempo. Aleluia. Que tu sonhou. E que tu disse assim. Eu não vou nem me apegar mais a estes sonhos. Só que o Senhor manda dizer para ti. Eu sou Deus da realização. Eu sou Deus que faço cumprir aquilo que para ti é impossível de acontecer. Tu se esqueceu que a tua vida está na palma da minha mão e que eu governo ela? Arabaia sobre de cabana. Eu governo a tua vida. Já quiseram manchar a tua história. Quiseram acabar com o teu nome. Quiseram sujar a tua reputação. Inventaram mentiras, calúnias contra você com o teu nome. Orabarra sobre que. Juntaram pessoas contra ti. E eu vou dizer o que Deus está mandando, porque eu estou aqui para falar. Mas o Senhor manda dizer para ti do que vale um exército contra ti. E eu não estou com eles. Mas vale eu do teu lado, porque eu venço todo o exército que está contra ti. O Senhor diz, eu pelejarei por vós e vós calareis. Mas eu não quero falar, aleluia. Mas o Senhor me impulsiona a dizer. E eu tenho que falar o que Deus manda, você vai ter que silenciar. O Senhor diz para ti, eu pelejarei por você e você vai ficar calada, quieta. O Senhor diz para você, eu pelejarei por vós e vós calareis. Mas Senhor, eu quero ir falar lá. Eu estou cansada. A revolta foi tão grande dentro do teu coração que tu disse, eu vou falar. Eu vou desmascarar, eu vou dizer quem são. Eu tenho provas.
Eu vou soltar tudo. E o Senhor diz, você vai calar. Quem vai pelejar por você sou eu. Você vai silenciar. Mas tu verás o meu agir. Tu diz assim, eu só estou cansada. Porque se fosse eu, a conta já tinha chegado para mim. Parece que para eles nunca chega. Aracamanduia sobredereba. Parece que a minha, Jesus, não vem nem de Sedex, porque Sedex demora muito. Vem de e-mail, que é no instante. Aracata sobredereba. Só que o Senhor manda dizer para ti, aleluia, eu pelejarei por vós e vós calareis. O Senhor diz, de nada vale um exército contra ti. Porque eles mesmos se enrolarão uns com os outros e se enroscarão. O Senhor diz, nesta peleja eu estou do teu lado. Porque eu estou do lado da verdade. E o Senhor diz para ti, envergonhados e confundidos serão todos aqueles que pelejam contra você. Mas tem algo que tu precisa fazer para que eu peleje por ti. É o quê? Silenciar. Não meter a tua mão, porque se tu meter a tua mão, eu tiro a minha. Porque tu já fez o que era para mim fazer. Tu já agiu aonde era para mim agir. Continua no chorinho, porque tu pensa que eu não vejo tu chorando? Continua engolindo, porque eu sei que até isso tem sido difícil para você, diz o Senhor. Mas eu quero dizer para ti que eu me coloco de pé. E por tua causa, eu me levanto, diz o Senhor. Eu me coloco de pé, diz o Senhor. Deixa eu entregar algo aqui que o Senhor está me mostrando, senão eu me esqueço. Quando eu falava de sonhos enterrados, quando eu falava de projetos enterrados, eu via muitas covas, meus irmãos. Presta atenção, calma, que eu vou dizer para vocês o que isso significa. Eu via muitas covas, só que eram covas separadas, sabe? Não era... Era como se fosse uma do lado da outra, sendo de pessoas diferentes. Louvado seja o nome do Senhor, essas covas. Só que não eram covas humanas, sabe? De colocar corpo de pessoas que faleceram. Não, não era esse tipo de covas. Eram como se fossem covas, aleluia, de sonhos, covas de projetos, aleluia, covas ministeriais, covas, aleluia, familiares, ou seja, pessoas que têm sonhos de família e enterrou, aleluia. E eu via várias covas. E nessa visão que o Senhor me dava dessas covas, não tem quando se vê a terra, ela partindo, ela se abrindo, para que seja mais específico e vocês entendam melhor. Sabe quando você vê a terra assim se abrindo? Não tem aqueles terremotos que vai abrindo assim, rachando a terra? Só para vocês entenderem o que o Senhor me mostrou. Pronto, eu via como se fosse a terra rachando assim, se abrindo. E tudo que estava enterrado eu via pulando para fora. Eu via saindo
para fora. Aleluia. E o Senhor, ele falava ao meu coração e ele dizia assim: estou eu tirando para fora. E vou eu implantar de volta no coração. Oraha sobre Kemenerras. Vou eu implantar de novo no coração, porque tem coisas, aleluia, que você deixou até de sentir desejos. É como se fosse apagado, aleluia, de dentro de você. Por quê? Porque o tempo passou, o inverno chegou, mas lembre-se que depois do inverno, aleluia, sempre vai chegar uma estação nova. E o Senhor manda dizer para você que Ele colocará de novo dentro de você e fará você sentir outra vez. Oraha sobre Dedebas. O Senhor diz para ti: o que eu faço hoje, o que eu entrego hoje, é para que você saiba que nada daquilo que foi prometido, aleluia, através de mim a você, está esquecido. Eu me lembro, diz o Senhor. Eu me lembro, diz o Senhor, não está esquecido nada. Não está esquecido nada. Quantas coisas passadas. Quanto tempo se passou. Tu pode até esquecer e a tua memória falhar, mas todavia eu, o Senhor, me lembro. Uracamanahas. Tu pode até esquecer e a tua memória até falhar, mas todavia eu, o Senhor, me lembro. E o Senhor diz para ti: me lembro de cada palavra que saiu da minha boca e elas permanecem de pé, não estão mortas. Não estão mortas, diz o Senhor. Não estão mortas, vou eu cumprir. Não estão mortas, vou eu fazer. Não estão mortas, vou eu operar. O Senhor colocou de pé aquele vale onde só tinha ossos secos. O Senhor levantou aquele exército que estava, aleluia, morto. O Senhor levantará um exército que estava morto e porá vida neles. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente, mas que Deus vai levantar? Quantas pessoas chegaram aqui espiritualmente mortas, carregando projetos falidos e mortos. Mas o Senhor manda dizer para você que Ele vai levantar, que Ele vai colocar de pé. Se vocês pudessem contemplar o que o Senhor me mostra, é algo muito forte, que eu nem sei como expressar aqui o que eu estou vendo. E eu vou tentar expressar o que eu estou vendo, porque não tem dimensão daquilo que Deus está me mostrando. Eu vejo
Só para vocês entender. É como se fosse um papel. Aqui tem como se fosse um anel, sabe? Em volta desse papel. E era como se esse papel ele estivesse enterrado, todo empoeirado, não tem? Todo cheio de terra. Pronto. Só para você ver a base do que Deus está me mostrando, para que você entenda mais ou menos a visão. Aleluia. E eu vejo pessoas recebendo em suas mãos. Aleluia. E não é só uma pessoa, porque tem, aleluia, visões, profecias que são para pessoas específicas. Aleluia. Tem coisas que Deus fala com pessoas específicas. Mas isso não é só para uma pessoa, porque o Senhor fala comigo e o Senhor mostra que não é só para uma. Mas eu vejo várias pessoas recebendo. E o Senhor, ele falava ao meu coração e ele dizia assim: filha, tem muita gente que vai sair daqui hoje recebendo. Tem muita gente que vai sair daqui hoje, aleluia, aleluia, com os sonhos entregues, aleluia, de volta. Com os projetos nas mãos de volta. Com a esperança de volta. Porque aquilo que para muitos é impossível, para mim é possível. Eu sou Deus que, aleluia, vou dar vida aos sonhos. Orar sobre Deus. Eu sou Deus que vou dar vida ao projeto. Raia sobre Deus. Eu sou Deus que vou fazer viver o que eu prometi que ela viveria. O Senhor manda dizer para você: ei, eu vou fazer você viver o que eu disse que você viveria. Eu não sou homem para que minta. E eu não me arrependo, diz o Senhor, do que eu falei. Para de questionar e duvidar de mim. Eu já te provei e te dei sinais. Chegou a hora de tu confiar na Gassépria. E crer de Camanduiassé. Deixar a tua incredulidade de lado. Tu é capaz de viver. E eu farei. Porque eu prometi. A realização de tudo vem da minha mão. Não é da mão humana. Não é da mão de quem não pode fazer. Aracamanduiassé. Não. Mas é da mão daquele que está sobre ti. Eu vejo uma mão fechada. Araia sobre. Eu vejo uma mão fechada. A visão que Deus me dá. Uma mão fechada, sim. Aleluia. Só que o Senhor manda dizer, essa mão é mão humana, né? Guiassépia. E tu sabes de quem eu estou falando. Oriassébia, noiarabás. Mas digo pra ti, aleluia, querendo ou não abrir, Aramanto que me dia sobre de ras.
eu faço abrir. Porque eu sou o Senhor. Existe uma limitação, mas eu sou Deus que arranco a limitação. E quem disse que não faria, tu vai ver fazendo. Quem disse que não faria, tu vai ver fazendo. Tu não tá entendendo. O Senhor está dizendo, quem disse que não faria, tu vai ver fazendo. Quem disse que não deixava, tu vai ver deixando. Quem disse que não dava, tu vai ver dando. Eu farei alguém retroceder. Tem alguém que vai recuar. Eu vejo um homem, preste atenção, que eu vou dizer o que esse homem representa. Eu vejo um homem vindo com toda a força na direção de alguém. Com toda a fúria. Só que a mão de Deus para ele. Lá vem ele, ó. A mão de Deus estabelecendo. Remando que bidias épria. E este homem que estava vindo com fúria. Este homem que estava vindo com velocidade. Ele começa a dar passos para trás. A retroceder. A voltar, a rabaraba sobre decamando e a serra. E o Senhor manda dizer para você, eu farei retroceder, eu farei voltar, não aguentarão a minha mão, a pressão que eu trarei, o que eu farei, recuarão, porque não aguentarás. Não aguentarão. Eu preciso entregar. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Vocês estão recebendo? Dá um glória a Deus aí, aleluia. Ora aí por mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou sentindo algo muito poderoso aqui. Araia sebe decai. Arabaha sobe decai. Nianaia sobrecai. Porque vocês não entendem o que eu vejo. Orabaduíde camadaia sebe. Eu vejo, irmãos, como fosse uma, sabe, uma massa, aquelas massas, aleluia, de pão, sabe? Aí não tem aquele rolo. Pronto, só para vocês entenderem o que eu tô vendo. Eu vejo um rolo daquele. E eu vejo uma massa daquela. Eu às vezes fico, meu Deus, o Senhor me mostra cada coisa. E eu vejo como se alguém pegasse aquele rolo e começasse a bater naquela massa de pão, sabe? Decamanduia sobre de raça. Começasse a bater,
abate. Arabacando, rabassubideca. Só que quanto mais eu vejo batendo, eu vejo aquela maçã, ela crescendo. Arabaia subideca, meneia sobredecai. E o Senhor, Ele diz assim, não adianta bater. Não adianta oprimir. Não adianta perseguir. Rabacanduriaçé. Porque quanto mais bate, quanto mais persegue, mas eu dou crescimento para mostrar que não é mão humana, mas é a vontade divina. Decareia sobre tereba. Arraia sol de cabadaga sebre arabas. Tem gente que tá aqui que tá sentindo a pressão porque estão batendo. Tem gente que tá aqui tá dizendo de novo, Jesus. Eu já tô moída. Rabacana rabas. E o Senhor tá dizendo pra você, você não tá entendendo. Eu tô, aleluia, usando a situação para crescimento de cara sobre cara. Eu tô usando a situação, aleluia, para alargar as tendas de sobre cama. Porque eu sou o Senhor que usa a situação para promoção. Eu uso a situação para promover. Arabarra sobre calaba. E tu diz assim, Senhor, por que tu não tira da mão do homem o rolo? Aí o Senhor diz assim, porque eu estou usando a mão dele para dar crescimento. Ele não sabe. É negar sobre cá. Mas está trabalhando ao favor, pensando que está trabalhando contra. O Senhor manda dizer para você, descansa teu coração. Porque eu te darei vitória dentro dessa situação. Reneia sobre calabás. Eu te darei vitória dentro desta causa. Ai, e digo para ti assim, olha, tô vendo tudo, viu? Remando que me derra sépia. Tô vendo tudo, se esqueceu de mim, Jesus? Não me ama mais. E o Senhor está dizendo, não se esqueci, eu amo você. É porque tu não está entendendo o que eu estou fazendo. Mas o que eu faço? Tu saberás que existe um dono. Tu saberás que existe um dono na tua vida, diz o Senhor. Tu saberás que existe um dono na tua vida. E também eles saberão que existe um dono na tua vida. Não é só tu, não. Arabaraba subidekebia. Aramandu kibia sobria. Eu trago a existência. Eu faço acontecer. Eu vou materializar na terra o que ainda não foi materializado. Tem muita coisa que carrega o teu nome, que vai se materializar e tu nem sabe. Tem coisas que tem escrituras. Arabacamandu e a sebre. Tem outras que tem compra e venda. Arabacá e a sobre a narração. Aramando que me dia subdecai.
Ei! A rejeitada. Ei! A Zé Ninguém, o Zé Ninguém. Arabai, assou. Aqui não ia prestar. Anai, assou, precai. Iribandu ia subdecai. Aqui ia se perder, aqui ia dar de ruim. Arabá, quebra. O que ia no mesmo caminho do pai, da mãe, do irmão. Haracabá, assopria. Se esquecer do Deus que muda destino. Se esqueceram no Deus que altera rota. Arabacabana sobre. Se esquecer de um Deus que não mede o começo pelo, aleluia, pelo meio, não. Arabaço. E assim de que manto que me derrasse. Te diz o Senhor, o final será diferente. De canaia sobre. Assim te diz o Senhor, o final será outro. Disser que tu não ia prestar. Disser que tu não ia dar em nada. Disser que tu ia ter, aleluia, o mesmo destino. E o Senhor está dizendo não. O que sai da boca daqueles que disseram não é o que saiu da minha. O Senhor manda dizer para você, o teu futuro pertence a mim. As palavras lançadas não prosperarão. Elas perdem força. E eu te dou nome de peso. Eu te dou honra. Aleluia, de peso. Orakamanaga subredecai. Eu te dou honra de peso. O que vem sobre a tua vida da parte de Deus, aleluia, são honras de peso, de valor. Sabe o que é que eu vi aqui que o Senhor me mostrava? Aleluia. Eu via como se fosse uma espécie de moeda. Só com uma moeda antiga, grande, sabe? Grande. Aleluia. Na visão que Deus me dava, a moeda era antiga e grande. Só que o interessante de tudo é que se você visse essa moeda, você não daria peso para ela. Mas eu via o Senhor colocando ela na mão de alguém, sabe? E quando era colocada essa moeda de peso, aleluia, quem recebia sentia o peso da moeda. Mas se você visse, você não dava peso para ela. Era uma moeda grande, mas quem visse não entenderia o peso que ela carregava. A não ser que fosse colocado na mão daquele que estava vendo. Entende o que eu estou dizendo? E eu via quando ela era colocada na mão de alguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E sabe quando alguém faz assim porque o peso é grande? Sabe? Faz assim porque o peso é grande, sente o peso daquilo que foi colocado. O Senhor manda dizer para você, é a honra que eu estou trazendo. É a honra que eu estou entregando. Na mão dela. Porque eu sou Deus de honra. E trago honra. Para que você venha saber
que tudo aquilo que eu trago para a tua vida, para a tua história, aleluia, tem peso. E é peso de honra. Aleluia. É o peso da minha graça, da minha vontade. Aleluia. Sobre ti. Aracadaia sobre derebas. E o Senhor diz para ti, eu entrego a você. Eu coloco nas tuas mãos. E o Senhor diz assim, olhe filha, olhe filho. Não se preocupe com o que estava fora do lugar. Eu vou colocar no lugar. Eu vou organizar tudo o que precisa ser organizado. O vale vai ser palco de um grande testemunho, diz o Senhor. Anota isso. Anota isso e declara aí nos comentários. O vale vai ser palco de um grande testemunho. Porque assim te diz o Senhor. Arabaraba sobre Quêmia. Que hoje, aleluia, o que te fez chorar, o que te entristeceu, vai ser palco do testemunho da glória e da graça do Senhor. Arabarra subdequéia. Porque o Senhor diz para ti, aracando derereba, que o teu choro, aleluia, vai virar testemunho. E que a dor hoje, aleluia, vai ser bálsamo de cura. Que dos teus olhos ele enxuga a lágrima. E o Senhor diz, na tua boca coloca o cântico. Araia sobrecai. O que era vergonha vai se transformar em honra. E aquilo que veio para dividir, Deus repreenderá. Porque não vai haver, aleluia, divisão. Deus vai tirar. Só que Deus diz assim, e eu trarei. Aleluia, quem é para estar. E tirarei quem vem para contender. Aracabarra subdequémia. O meu espírito, aleluia, está sobre você. E não deixará dúvida nas minhas, aleluia, das minhas palavras. Eu sou o Senhor. E não há outro fora de mim. Eu te ajudo, fortaleço e te sustento. Dorme tranquila, porque a peleja não é mais tua. A peleja passa a ser minha a partir de agora. Amém? Amém? Glória a Deus. Até aqui Deus me passou. Amanhã, às 8 horas, nós estaremos aqui, se Deus permitir. Amanhã, às 8 horas, nós estaremos aqui no YouTube, se Deus permitir. Tem alguém para Jesus? Se tem alguém para Jesus, coloca aí, eu quero aceitar Jesus. Que eu vou estar orando pela sua vida. Para aquelas pessoas que não têm ministério físico,
para aquelas pessoas que estão aceitando Jesus e querem participar, estar debaixo da nossa cobertura espiritual do nosso ministério online. Eu vou deixar no final da live o link do nosso ministério, do grupo, tá? De oração, de propósito, para aqueles que quiserem estar entrando. A gente terminou um propósito agora, domingo, ontem, de Deuteronômio 28, foi uma bênção para a glória do Senhor Jesus. E toda semana nós temos propósitos, jejum, orações e